O termo desilusão é forte que só, né? Significa que primeiro você estava iludido. E você estava tão iludido que deu errado e agora você está desiludido. Quando nós ouvimos falar sobre desilusão, nós estamos falando de morte da expectativa, morte da esperança, morte da possibilidade. Percebe que é um sentimento que só de você falar dele, parece que você lembra de situações ou lembra de momentos complexos da tua história. Quem nunca, gente, né? Quem nunca recebeu uma batida na porta com uma notícia ruim? Quem nunca se levantou pela manhã achando que ia ser um dia comum e naquele dia você teve um baque? Seja emocional, seja uma má notícia, seja uma atitude de alguém que você não esperava. Por quê? Porque você tinha expectativa. Então, em primeiro lugar, a desilusão só nasce onde antes houve expectativa. Quem já ouviu o termo desilusão amorosa? Por que você se desiludiu? Porque você tinha expectativa. Você imaginava que seria diferente, e alguém te machucou, e alguém não correspondeu, alguém traiu sua confiança. Então você desilude porque você não só perde a expectativa naquela situação, mas você passa a olhar todas as situações pelo mesmo prisma. Eu estou brincando, mas estou falando sério. Eu levo brincadeira a sério. Esse é ano de ter casamento nessa igreja, amém? Então vocês comecem aí, vocês que a desilusão foi amorosa, comecem a deixar essa desilusão, porque como é que você vai deixar Deus fazer algo novo se você ainda está pegado ao velho? Aí depois você vai ficar lá na frente e dizer, meu Deus, podia ter sido diferente. Não, se a gente quer um futuro diferente, a gente começa a mudar no presente. Porque o hábito vai construir a minha história. Se eu tenho um hábito de murmurar, eu vou construir uma história de reclamação. Se eu tenho o hábito de xingar, eu vou construir uma vida de mal-estar, de divisão, de problema. Então, se eu tenho o hábito de ser procrastinador, deixar tudo para depois não adianta eu cobrar resultado. Porque coisas grandes são construídas na fidelidade do dia a dia. Eu brinco com os casados. Eu digo, meu amado, se de noite você tem expectativa da sua amada estar lá linda, cheirosa, disponível para você, tu é fogão elétrico, ela é fogão a lenha. Tu começa a botar fogo de manhã para de noite estar incendiado. Então chega de manhã um beijinho na bochecha, bom dia, meu amor. Na hora do almoço, manda um recadinho, se vocês não vão se encontrar, manda um bombonzinho pelo iFood, a vida hoje é tão mais fácil. Deixa um bilhete, entrega flor no trabalho dela. Meu amado, trabalhe. Porque as coisas boas da nossa vida, elas são construídas com base nos detalhes. Na maneira como a gente está escolhendo tomar as nossas pequenas decisões. Você não chega lá na frente e cobra de um jovem o hábito de leitura. Você ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Você começa ensinando aquela criança, olha, é a hora da leitura, senta aqui. Primeiro 3 páginas. Ela vai começar a ler depois na escola, ela vai ter os próprios livros. Ela vai ter que falar o que você aprendeu naquele livro, o que você leu. Então você precisa conduzir. Entenda, as coisas grandes da nossa vida tendem a não acontecer porque nós desprezamos o poder das sementes. Nós desprezamos os pequenos começos. Nós desprezamos, você que é jovem, aquele oi. Oi, tudo bem? Está sumido. Está calor hoje na igreja, né? Olha isso, pode puxar papo. Né? A gente vai saber que vocês são crentes de verdade, porque vocês não estão procurando uma estrutura. Eu gosto do teste da vida. Eu gosto disso aqui, está passando calor junto. Sabe por quê? Porque eu sei que a gente está junto. Porque se tivesse alguma coisa, eu não ia saber quem está aqui pelo ar. Porque o culto acaba no horário. Porque vai ter dia que não vai acabar no horário. Eu não ia saber quem está aqui só porque tem amigo. Ou está aqui porque quer ser amigo de Jesus. Mas se vocês estão passando calor junto com a gente, o que é que eu sei? A gente está nessa. A gente está junto. Aqueles que vinham para o começo da igreja e saíram tudo preto de piche do chão. Eu sei que a gente está junto.
Porque coisas nunca vão mudar. A era pode ser da tecnologia, pode estar tudo muito rápido, acelerado, mas tem valores que não mudam. Você só sabe que está junto de verdade com alguém quando você come 1 quilo de sal. E sabe por que o quilo de sal? Quando é que tu compra o sal? No começo do ano, no final do ano, às vezes nem acabou. Não é? Um pouquinho, um negócio já. É difícil de deglutir. Então, se você passou pelo tempo, se você passou por situações, e se você deglutiu com dificuldade algumas coisas, significa que você está junto de verdade. Porque você suportou o processo. Amém? Então, quando nós falamos de transformar a desilusão em expectativa, eu trouxe hoje aqui a história do rei Ezequias. Gente, eu sou apaixonada por essa história, porque mostra Deus realinhando para cumprimento de promessa. E aí, basicamente, eu quero ler com vocês Isaías 38, do 1 a 8, e daí a gente vai caminhar junto até o fim, combinado? Amém? Você está vivo? Glória a Deus. Eu sei que você está meio mole assim do calor, mas dê um amém aí que não é para mim, não é para Jesus. Amém? Aleluia, para ele saber que você está aqui, entendeu? Estou aqui, Jesus. Eis-me aqui. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Eu amo isso, põe em ordem a tua casa. Já notou que às vezes a gente só põe a nossa casa em ordem quando vem a visita? Quem já passou por isso? Sua casa está uma zona, está de perna para o ar. Aí toca o telefone, daqui a meia hora eu passo aí. Como é que você fica? Vai para um lado, vai para o outro, né? Aí pega o gato, pega o bicho, pega o cachorro, joga um aqui, prende o outro ali, prende o menino no quarto, pega a cozinha, derruba tudo. Aquele negócio parece que é aqueles videozinhos rápidos. Por quê? Porque alguém vai ver. Bonito para tu. Né? A gente vai lá e todo dia dá-lhe copo de requeijão na mesa. Nada contra. Se for todos iguais e é o que você tem, é o teu melhor, não é? Mas dá-lhe todo dia copo de requeijão. Você, minha amada, todo dia com o seu marido com a camisa do político. Ou com a calçola furada. Você, meu amado, com essa samba canção que te acompanha desde a tua solteirice. Com cheiro de fumaça do dia que você passou fora. Você, jovem, que faz a sua atividade da faculdade, copia de qualquer jeito. Aí quando é um trabalho, você faz bonito. Hoje em dia não precisa, é tudo tecnológico. Eu ainda escrevi na mão. Ou então você é o próprio ogro. Você é o próprio Stitch na sua casa. Seu Stitch, trata todo mundo. Aí chega a boizinha, o boizinho que tu gosta. Oi, mãe. Oi, pai. Meu Deus, de onde saiu essa criatura? Essa educação inglesa? E aí nós temos a tendência de pôr em ordem coisas que serão vistas. Nós tendemos a pôr em ordem quando algo vai ser exigido da gente. Mas aqui o Senhor estava dizendo, olha, Ele estava alertando, põe em ordem. Ei, Ezequias, põe em ordem. Então, a ordem, na verdade, é um chamamento para mim e para você. A ordem tem que ser parte da nossa história. A ordem tem que ser parte da excelência que eu carrego. Então, aí a visita está lá. Quando a visita chega, você tira o copo de requeijão e põe a taça. Então, significa que a visita vale mais do que quem divide o dia a dia contigo? Não é isso que você está dizendo? Então, pijama bonita quando você vai para o hospital ser internado, não pode ser no teu dia a dia? Então, uma atividade bem feita, quando ela vale nota, mas essa não é a tua motivação principal, não é a tua maneira de viver? Então, ser educado com pessoas à tua volta é quando você tem a chance de encalhar ou não. E não é a tua identidade. Então, tudo aquilo que não é feito como parte da minha identidade, uma hora vai colapsar. Porque aquilo que não é feito com excelência no dia a dia, uma hora vai pedir de mim a ordem. Uma hora vai ser exigido de mim. É quando a visita chega. Tô com isso dizendo que todo mundo vai ter a casa e o dia a dia perfeito? Não! Porque eu também não sou tonta, né, gente? Não sou neurótica também, não. Mas o que eu estou dizendo é que se os pequenos hábitos eles forem correlacionados no dia a dia, se fizer parte de mim a excelência, se fizer parte de mim o compromisso, se fizer parte de mim a constância e agradar a Deus todos os dias da minha vida, eu vou ter coisas muito menores para pôr em ordem
nas emergências. Estava vendo um vídeo esses dias, eu achei muito interessante. Inclusive, uma dica, tá, gente? Nós vamos ter a imersão C só para casais agora. Metade das vagas já estão preenchidas. E se você desejar ir, você precisa procurar a Isa Monteiro, que está aqui, ali, ó, essa moça bonita, que é meu braço direito. Levanta aí, Isa, que você é linda. Ela é meu braço direito, gente, para tornar possível esses momentos de mais intimidade, comer junto, sentar à mesa. Então, nós só temos mais metade das vagas. Serão só 40 pessoas, 20 casais, não é isso? Então, você precisa procurar a Isa hoje. Vai ser em maio, primeiro final de semana de maio, que é onde a gente abre, conversa, põe mesa, senta. Estou aproveitando para avisar vocês, porque estamos falando um pouco disso agora. E aí, o que acontece? Eu vou ter coisas muito menores para realinhar na minha vida. Se eu caminhar, se o meu princípio for a ordem de Deus. A ordem de Deus nas minhas emoções, porque nós colapsamos muitas vezes emocionalmente, gente. Porque nós vamos acumulando. Que raiva de fulano. Que raiva de cicrano. Que raiva de Zezinho. Que raiva da moranguinho. E você tá ali acumulando, raiva. Um belo dia, alguém que não fez nada com você, pisa na tua unha encravada e você solta o monstro do Godzilla. Todo mundo faz isso comigo. Todo mundo só quer. A pessoa não quer que te viva, desculpa. Eu só pisei na sua unha. E você vai além da medida. Porque você estava absorvendo questões e não estava resolvendo. Então Deus olha para Ezequias, através do profeta Isaías, e diz: ei, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Quem gosta de saber se tu vai morrer? Alguém gosta dessa informação? É estranho, né? É algo que a nossa alma luta contra. Por quê? Porque nós fomos feitos para viver um propósito e só estamos prontos para ir quando concluímos. Mas a gente começa a olhar para as coisas que vão ficar, a gente começa a olhar para as pessoas, para as situações. E aí ele recebe essa palavra: põe tua casa em ordem. Só que casa, nessa estação, não é necessariamente aquilo que eu estou falando para você. A casa é tudo que está sobre o meu e o seu domínio, sobre o meu e o seu governo. O que você tem sobre o seu governo? Uma função no trabalho? Uma liderança? O que você tem sobre o seu governo? Governo no sentido que Deus te deu para gerir, governar, cuidar. Um casamento, filhos. O que você tem sobre o seu governo? Uma empresa? Então Deus estava dizendo a Ezequias, põe a casa em ordem que você vai morrer. E aquilo que você carrega vai precisar ser responsabilidade de uma próxima geração. E a palavra diz que Ezequias então virou para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou então muitíssimo o rei Ezequias. Veio então novamente a palavra do Senhor a Isaías, o profeta, e disse: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e acrescentei a você 15 anos. Que coisa linda. Tu já pensou que Deus deu uma nova ordem? Porque dentro de Ezequias havia um compromisso genuíno com ele. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e te darei a cidade, e defenderei ela. Peraí, Deus disse a ele que não ia só poupar a vida dele da doença, mas que agora ia dar a ele novos territórios. Tu já parou para pensar, se a situação que tu vive hoje, você não só tivesse poder para enfrentar ela, mas você conquistasse novos lugares, se você conquistasse novas coisas para Deus, para tua casa, se você fosse maior agora nas tuas emoções, nas tuas decisões, se não só Deus te poupasse daquela medida da justiça, se não só Deus te salvasse do débito que você tem, se Deus não só salvasse a sua saúde ou de alguém que você ama, se você tivesse clamado a Ele: Senhor, lembra-te de mim. E Deus fizesse não só aquilo que hoje poderia te matar, mas Ele também te desse uma medida dobrada por você depender dEle. Foi muito acertado. Eu amo aqui na igreja porque a gente busca ser excelente em tudo. Mas a gente não é um povo que anda na nossa carne, a gente é um povo que anda no espírito. Nada foi combinado. E quando o louvor começou a ministrar aqui: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eles não sabiam que eu ia pregar. Só quem sabia que eu ia pregar era Vitor. Porque pobre de Vitor, que tem paciência comigo, que ontem a gente viveu o dia inteiro depois que eu mandei a palavra para ele. Então nem deu tempo dele contar para ninguém o que eu ia dizer.
Então, apesar da gente ser organizado, a gente anda no Espírito. Porque uma coisa não impede a outra. Porque se onde o Espírito do Senhor aí a liberdade, significa que eu posso fluir no que Ele me disser, inclusive do que Ele me disser agora. Mas a mesma palavra fala que o Espírito se submete ao quê? A ordem do profeta. Quer dizer que esse mesmo Espírito, ele tem uma ordem para liberar aquilo que é novidade, tem poder para atuar como quiser, mas a mim cumpre a responsabilidade de planejar, organizar para que ele possa fluir com mais leveza e você não fique doido. Você entendeu? Ótimo. E aí o que acontece? Ele recebe de Deus algo além do que ele tinha esperado. Ele estava só preocupado com o tempo que ele tinha por conta do povo de Israel. Mas Deus estava dizendo a ele: eu não vou só salvar você dessa doença de morte, eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vitória sobre o que você não me pediu. Ezequias não estava preocupado com a condição física dele. Quando eu começar a discorrer sobre quem era Ezequias, você vai entender. Mas Ezequias estava preocupado com a condição espiritual do povo. Ezequias estava preocupado com a condição da geração que vinha após ele. Ezequias estava inquieto, não sobre questões dele mesmo, mas Ezequias sabia que aquele tempo não daria para pôr em ordem aquilo que Deus esperava dele. É quando você liga para a visita e diz: ó, me dá mais 15 minutos. Ainda falta trocar o tapete do cachorro. Literalmente Deus estava dizendo: Senhor, me dá mais alguns anos. Não deu tempo. Não estou dando tempo de concluir, Senhor. Quantas mães ficam de pé e só tombam depois que vem o filho se converter e se entregar ao Senhor? Quantos pais dizem: eu vou deixar o caminho pronto, eu vou dar conta. E às vezes aquela condição é sobre-humana e você vê que não é natural, mas é uma força aqui dentro e é uma graça de Deus para permanecer até ver a vitória completa. Quantas pessoas se levantam do incurável porque Ele é um Deus de milagres. As situações naturais não precisam respeitar os estudos humanos. Ai, que tem esse tipo de doença morre em 2 meses. Quem disse? Eu sirvo a um Deus do sobrenatural. Eu sirvo a um Deus que às vezes Ele vai contradizer bem muito a gente. Porque a fé é certeza das coisas que não vemos. Expectativa daqueles que nele esperam. É assim que as coisas desobedecem a ordens naturais, porque elas têm um compromisso maior de obedecer à voz do Senhor. É assim que Pedro andou sobre as águas. É assim. É assim que Jesus ressuscitou. É assim que 12 anos de fluxo de sangue são curados de uma hora para outra. É assim que uma menina que disseram já está morta, o Senhor disse: não, só dorme. Talita, come. Isso é menina, anda. É assim que um cego com barro e cuspe volta a enxergar. É assim, aleluia. É assim que um ventre estéril pode dar à luz. Assim que um filho nas drogas se levanta um dia de manhã e diz: mãe, Deus foi no meu quarto. É assim que um marido diz: eu não nasci para isso, eu estou voltando para casa. Prepara a comida, prepara a situação que eu quero chegar aí. Eu vou te pedir perdão e a gente vai se realiançar. Eu vou te levar para a gente conversar em tal lugar, vamos resolver. É assim que o médico diz: olha bem, eu não estou entendendo. E você já diz: cheirinho de milagre. Que é isso, estou sentindo o cheiro. É cheiro de milagre. É assim que o diagnóstico tem que ir para a gaveta sem valor nenhum. Porque ele se levantou. É assim que a gente para de dopar profeta com Ritalina. E começa a dar ele liberdade no espírito. E você vê a alma da criança entrar em ordem. Ai, desculpa, eu estou aqui num ponto sensível. A gente está medicando os nossos profetas. Leva essa criança para a natureza, tira glúten, tira lactose e vê se o menino não reage. É que ele não foi feito para um tempo como esse. Ele é uma resposta dos céus. Põe essa criança para atividade física, tira a tela e dá a palavra. Não sou contra a medicação, eu sou a favor dela quando ela é uma composição de resposta a uma necessidade bioquímica. Porque tem gente que tem realmente na fundamentação falta de enzima e Deus dá sabedoria pra gente pra medicar, não deu? Eu não tenho que tomar remédio pra tireoide? Então eu não sou tonta, não. Mas tem gente que não tem a falta de nada, de nenhuma enzima, mas porque a gente quer aquela criança numa caixinha, a gente vai lá e medica ela. Porque ela tem que ser uma resposta ao que a gente precisa e não ao que Deus chamou ela pra ser. Cuidado, não medique os seus profetas. Imagina João Batista se era normal. Vê se o Hélio é normal.
Te amo, Brincadeira, gente. Mas João Batista andava, ó, ele usava roupa de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre e saía gritando no meio da rua: arrependam-se, que é chegado o reino do Deus. É chegado o seu Filho de Deus. É chegado aquele que vem. Aquele que vem, ninguém sabia quem era ainda. Ele estava metendo o gafanhoto com mel silvestre para dentro no deserto, andando com roupa de camelo. Com certeza ele tem cara de que andava assanhado. E do nada ele batizava os outros. Puf. Ninguém tinha visto ninguém ser batizado. Hoje é lindo, você vem aqui ser batizado com uma camisa, tudo arrumadinho. Naquela época ele pegava o povo e fazia: morre, velho homem. Morre, velha mulher. Não é verdade? Mas foi ele que batizou Jesus. E quando ele batizou, a presença de Deus se manifestou. A pomba desceu como uma representação da presença do Pai. E disse: esse é o meu filho amado. Foi o que Deus disse dos céus: aquele em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se você quiser entender tudo e ser entendido por todo mundo, você nunca vai conseguir viver tudo que Deus sonhou para você. E aí, Isaías chega àquele homem e diz: olha, eu ouvi. Deus diz a ele, através de Isaías: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentei a você 15 anos. Te livrarei da mão do rei da Síria. Te darei a cidade e a defenderei. E isso será um sinal de que o Senhor cumprirá o que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, sombra lançada pelo sol, no relógio de Acais. E assim, naquele mesmo momento, retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Quero te lembrar como era o relógio daquela época. De pedra. E tinha um ponteiro de pedra desenhado. Ponteiro que não rodava. Como que ele marcava as horas? De acordo com a luz do sol. Então, de acordo com como o sol estivesse posicionando meio-dia, aquela pedra fazia uma sombra reta. 3 horas da tarde, o sol estava aqui, certo? Então, ele fazia uma pontinha aqui inclinada. A sombra daquele ponteiro levantado e feito de pedra. Então, de acordo com a movimentação do sol, vocês estão me entendendo? Deve ser difícil, viu, gente? Entender assim. Deus ama muito vocês, com certeza. Então, de acordo com a posição do sol, a sombra se formava. Sol para cá, começo da manhã, sombra aqui. Tarde, sombra aqui. Ponteiro aqui reto, mas a sombra era para cá. Meio-dia, 6 horas da noite, ausência de sol, saía o ponteiro. Então, durante o dia eles tinham marcação, não durante a noite. Então, durante o dia, enquanto aquela palavra estava sendo dita, Deus estava dizendo a ele: olha, quero que você tenha certeza que aconteceu o que eu estou dizendo. Eu vou retroceder 10 graus. Deus fez o sol mudar de posição. Eu quero te lembrar o que a palavra fala. Que ele fará caminhos no ermo. Rios aonde? No deserto. Farei retroceder sol. Ele é o Deus que move montanhas. Ele é Deus. Ele é Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu vou querer mais alguma coisa? Se eu tiver Deus do meu lado, minha gente, tá tudo certo. Se um com Deus é maioria, imagina eu e tu orando juntos, já é covardia. Porque Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guiar, para nos livrar. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... Ele é santo. Ele é lindo. O problema da gente é que a gente quer viver no mundo natural. A gente quer achar que só isso aqui resolve a nossa vida. Eu estou com fome, como alguma coisa. Não, às vezes você está com a fome que a tua comida não sacia. Você está com a fome da presença dEle e de um agir dos céus. É por isso que você com fome jejua. Porque você está dizendo à sua carne: ei, você não é maior que o meu Deus. O povo acha que jejum, gente, é uma medida de barganha com Deus. Eu vou jejuar para Deus fazer. Não, tu vai jejuar para Deus poder tirar de tu o que impede Ele de fazer. Então o jejum é uma medida dos céus para que a minha carne e a sua perca a força, para que o Espírito e o poder dele vençam em nós. Às vezes é no jejum, você diz: meu Deus, eu comecei um jejum, tá pipocando um monte de coisa. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada que um homem ou uma mulher espiritual não tenha autoridade de Deus para discernir.
Há um tempo atrás nós estávamos orando sobre uma situação. Eu brinco com ele, mas eu amo muito ele. E ele estava assim, a gente estava numa situação, a gente não estava discernindo o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ele foi orar. Ele chegou com um negócio que ninguém tinha pensado. Ele falou, mas olha aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele parou de ouvir as coisas em volta, ele se trancou num quarto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. E chegou com a estratégia. Eu e minha estrela. Chegou com uma estratégia que a gente se uniu, em oração, o presbitério da casa. Pergunta se a gente venceu ou não venceu. Venceu, não era na carne, era no espírito. Tem hora que você ora e adora. Ora e adora. E naquele momento todo o povo viu que a palavra de Deus era certa sobre a vida de Ezequias. Ele comprovou que aquilo ia acontecer. Eu quero te dizer o seguinte, Ezequias era um cara que era conhecido por ser totalmente diferente. Ele vinha de um pai perverso. Primeiro ponto da história de Ezequias. Ezequias era o oposto do que o pai dele era. O pai dele era conhecido como um rei sanguinário. Tudo que era contra a vontade dele, ele mandava matar. Olha que bichinho bom. Gente boa, né, ele? Vocês dizem assim, adoro banana. Ele, pois eu não gosto. Vai lá, faz isso. Não vou fazer contra Deus. É contra... Então ele era conhecido pela perversidade. Ele era um homem que era conhecido por carregar uma presença pesada, maldição. Foi um dos momentos mais difíceis do povo de Israel. Ezequias era a resposta de oração de um povo que estava sendo oprimido. Aí você fala assim, por que eu sou tão diferente da minha casa? Bom dia, Ezequias. Meu Deus, como é que eu posso? Ninguém pensa assim, como é que eu penso? Eu sou dito por abestalhado, abestalhada. Que eu estou o tempo inteiro, eu quero a presença de Deus, eu quero a resposta de Deus, eu não vou me vingar, eu não vou fazer isso. Ninguém me entende. Por quê? Oi, Ezequias, tudo bem? Porque Deus precisa levantar pessoas que não vão se corromper para salvar uma geração. Tanto que se corrompeu antes, quanto Ele não quer permitir que a próxima se corrompa. Se você foi levantado, agradeça ao Senhor, porque Ele está amando a tua família, Ele está amando os filhos que você tem ou terá, Ele está amando quem você vai ser no propósito dEle, Ele está te salvando de um lugar onde Ele quer aplicar o padrão dEle, dos céus, e não o padrão da terra na tua história. Então o que acontece? Ezequias, ele vem dessa realidade. A Bíblia fala em 2 Crônicas 31:20, que Ezequias tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele fazia o que era bom, o que era correto, e o que era fiel diante do seu Deus. Ele era filho de Acais. E quando Acais morre, ele começa a governar com 25 anos de idade. Então a história de Ezequias é uma história de improbabilidade o tempo inteiro. E quando ele começa a reinar, ele levanta Isaías e Miqueias como profeta, porque o pai dele tinha matado todos os profetas e tinha dito que ia silenciar a voz de Deus no meio do povo. Então olha quem era Ezequias. Olha a história desse garoto, que agora já era um homem. Então ele estava lutando contra tudo aquilo que poderia corromper o que Deus tinha permitido ser construído. Deus estava dizendo a ele, põe ordem a casa. Sabe por quê? Porque um dos principais fatores na vida de Ezequias, para ter esse tipo de relacionamento com Deus, é que Ezequias, ele tinha literalmente, e com coragem, limpado a casa. Quando ele assume o reinado, que antes era praticado pelo seu pai, Acais, sabe o que ele faz? Ele começa a derrubar os altares. Ele começa a derrubar aquilo que não era para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, tem altares na tua história? Talvez na tua geração vocês aprenderam a dar um valor para o dinheiro que vai acima das pessoas. Isso é um altar. Talvez na tua história tenham pessoas que priorizam a vontade pessoal do que ceder, reconciliar, perdoar. Isso é um altar. Talvez você tenha na sua história, ou na história de quem veio antes de você, altares de imoralidade. Você diz, gente, por que ninguém na minha família consegue ficar casado? Isso é um altar. Então, ele basicamente assume o reinado e para pensar. Um jovem corajoso, a Bíblia diz que ele começa a derrubar ídolos, ele começa a derrubar os altares, ele começa a derrubar tudo aquilo que levava o povo para longe de Deus, ele começa a destruir os templos pagãos. Qual é o templo hoje que está levantado na tua história? Será que a gente faz do nosso emprego a nossa maior identidade? E a gente às vezes se submete a coisas que são fora do padrão de Deus, que a gente sabe que não é certa, só para manter aquilo. Isso é um altar no nosso coração. Qual é o seu altar? Ninguém vai mais me ferir. Um altar da autoproteção? Porque o relacionamento de verdade a gente vai se machucar. A diferença é que a gente vai pedir perdão.
Qual é o altar? Então Ezequias, ele começa o reinado dele limpando a casa. E Deus está dizendo a ele, olha, você vai concluir o teu reinado mantendo a casa limpa. Deus não diz a ele limpa a casa, diz ponha em ordem. Fala sobre dentro. Porque o que estava fora ele já tinha resolvido ao longo desses anos. E aí eu quero te lembrar de uma coisa. A Bíblia relata que Ezequias tinha permitido, né, tinha fortalecido o ambiente onde Deus podia falar. Ele faz tudo isso, mas ele não só faz o que deveria ter sido feito, ele abre um lugar para a glória de Deus. Ele constrói templos, ele levanta os profetas. E ele é o primeiro a se submeter às ordens dos profetas. Então ele tinha tanto temor da presença de Deus que quando ele recebe aquela palavra, ele não contesta a Deus. Porque o relacionamento de Ezequias superava a necessidade que ele tinha. Será que a gente pode dizer isso? Qual é a tua necessidade hoje? O que te preocupa hoje? Talvez o que está te preocupando é uma falta. Talvez o que está te preocupando é um filho, uma filha, um cônjuge, um pai, uma mãe. O que te preocupa? Ezequias não se relacionou com Deus por isso. Talvez você até tenha vindo por conta de uma dor, mas você não precisa permanecer se relacionando com Deus por conta dessa dor. A dor possa ter sido motivo de você encontrar Deus, mas ela não precisa ser um motivo de você permanecer nele. Ela não precisa ser um motivo pelo qual você se levanta cada manhã e é como se sua vida só pudesse ser essa dor. Mas ele leva tão a sério a vontade de Deus que a palavra diz que ele não tinha nem para onde olhar, gente. Para pensar, Ezequias se volta para a parede. Sabe o que isso simboliza? Que Ezequias estava sem nenhuma visão. Sem nenhuma perspectiva de futuro. Porque se eu olho no horizonte, eu estou olhando além, não estou? Mas se eu olho para a parede, o que é que eu vejo? Meu palmo à frente da minha cara. Ezequias estava assim. A palavra diz que ao invés de ele se voltar para fora da tenda, ele se volta para a parede do palácio. Ele perdeu a visão de futuro. Mas o relacionamento dele com Deus supera a vontade que ele tinha de viver. E ele se vira para o Senhor e a palavra diz que ele começa a clamar. E disse, Senhor, lembra-te de mim. Você não vê Ezequias pedindo, Senhor, me dá mais anos? Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Isso é Deus, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eu sou aquele que anda contigo, Pai. Fala comigo. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. E a palavra diz que ele chorou muitíssimo. Imagina como não estava a alma de Ezequias naquele momento. Você já recebeu uma notícia difícil? Eu já. Eu lembro que aos 17 anos eu recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida. E quando a gente vai receber a notícia difícil, a gente não tem um feeling que é uma notícia difícil. Parece que liga um botãozinho na gente, não é? E eu lembro que eu ia saber da notícia de alguém que eu amo muito, que tinha falecido. Muito importante na minha vida. E eu lembro que na hora que uma pastora, muito amiga minha, entrou na porta de casa, eu olhei para ela, as lágrimas já desceram. A pessoa não estava doente, a pessoa não estava internada, aparentemente nada. Eu olhei para ela e na hora eu falei, fulano. E ela desmontou. Quando ela desmontou, eu desmontei. Eu disse, era isso. Então o que acontece naquela hora que você recebe uma informação, uma notícia muito ruim? Sua alma é comprimida, você já sentiu isso? Não parece que vai faltar o ar? Uma porrada. Então Ezequias estava nesse processo. Só que nesse processo, o que Ezequias fez? O que a gente tende a fazer? Se desesperar. Não é? A gente não pensa em nada. Ezequias pensou no Senhor. Senhor. Ele tirou os olhos da notícia. Ele tirou os olhos do que Isaías estava falando. Ele se voltou para a parede. Ele disse, eu não preciso ver nada. Senhor. Para onde você se volta na hora do impacto vai determinar da onde virá a tua resposta. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ezequias passou por esse processo. Porque, veja só, a sua necessidade suprida, ela vai dar a você um contentamento momentâneo. Você vai ficar feliz por um momento. Ah, eu tenho o que eu quero, estou de boa. Ah, eu tenho o que quero, deu tudo certo. Ah, eu estou tudo o que eu quero, está ótimo.
Mas um relacionamento com Deus vai te assegurar e te dar paz constante. Ezequias sabia onde ficar seguro, era no Senhor. Ezequias poderia morrer naquele dia. Ele estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, a tua presença é o meu primeiro lugar. É o lugar onde eu me refugio. Quando Ezequias se volta para o Senhor, ele está dizendo o seguinte: os meus sonhos e a minha confiança em Deus são maiores que a minha maior dor. Expectativa não nasce em terrenos de passividade. A expectativa de um homem, de uma mulher, nasce do lugar de dor que foi substituído por um lugar de presença de Deus. Meu Deus, essa cama vazia do meu lado. Presença de Deus, vem aqui e me invade. Eu posso olhar com outros olhos. Mas você não sabe, pastor, o que minha mulher fez. Deixa eu te dizer. Olha para o que ela fez, não. Olha para o Senhor e diz: Senhor, nesse lugar de dor que me foi gerado vazio, enche da tua presença, porque senão eu não sei nem como perdoar. Eu não vou ter como recomeçar. Eu não vou ter como deixar que o Senhor trabalhe em outras áreas da minha vida, porque eu vou me ofender e vou me fechar contigo. Não há nenhum grande homem e mulher de Deus que sejam sonhadores e não tenham passado pelo poço da dor. José, abandono, rejeição, vendido pelos próprios irmãos. Davi, esquecido pelo próprio pai, humilhado na comunidade. Todas as vitórias que ele teve foram vitórias que o próprio Deus deu. Porque nos lugares onde você está vazio, na sua paternidade, na sua maternidade, Deus entra nesse lugar. E é por isso que Davi, antes de derrubar Golias, eu vou em nome do Senhor. Então para de jogar pedra e começa a chamar Jesus para jogar contigo, para derrubar esse gigante. Esther, a orfandade dela, a dor dela, uma rainha, mas você vê que eram pessoas que sonhavam não pela sua condição. Eles não sonhavam, Esther não dizia: eu vou sonhar porque eu sou filhinha de papai, me mimei. Ela dizia: eu sei quem é o meu Deus. Davi não sonhou porque ele era do tamanho do gigante. Davi sonhou porque ele sabia o tamanho do Deus dele. José não sonhou porque ele estava num lugar confortável. Ele sonhou na prisão, numa cama dura, porque ele não perdeu a esperança que Deus poderia fazer. A nossa esperança vem do Senhor. Ele é o meu auxílio e a minha força. A quem eu temerei? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sou uma resposta às últimas más notícias. Eu sou uma resposta apesar das más notícias. Eu não sou a reprodução do que me disseram. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Porque a frustração só vai perseguir quem olha para a dificuldade. Mas a expectativa persegue quem olha para Deus e continua decidido a não desistir. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do meu Deus. Então uma boa notícia para você é que o Deus de Ezequias está aqui hoje. E se ele mudou o lugar do sol, o que você acha que ele não pode mudar na tua história? Você acha que ele não pode mudar uma assinatura? Você acha que ele não pode mudar um diagnóstico? Você acha que ele não pode mudar o comportamento de alguém? É que às vezes Deus só está mudando a gente primeiro. Porque ele tem uma grande obra com a gente que não pode parar. Se parece apertado, se parece complicado, não tenha medo. Deus leva os Ezequias para lugares onde a parede e a oração são o palco perfeito de um milagre que ninguém consegue ver. Que Deus te abençoe.